A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus e neste dia quero trazer uma meditação que se encontra na carta escrita por Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16, 17 e 18. Que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus amados ouvintes, Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele nos traz uma reflexão muito profunda sobre alguns assuntos da vida. E a gente percebe, que muitas das vezes, quando a gente decide ou quer fazer algo para Deus, muitas dificuldades sobrevêm à nossa vida. Quantas dificuldades! Como é difícil falar a verdade, como que é difícil, muitas das vezes, amar ao próximo, como que nós sofremos, muitas das vezes, por fazer a vontade de Deus nesta terra. Temos exemplo de irmãos, ainda hoje, que morrem por amor ao Evangelho de Cristo. Países onde o Evangelho é proibido e a perseguição é cerrada em cima desses irmãos. Mas o cristão, ele tem um olhar diferente para as coisas desta terra. Ele anda nesta terra como um peregrino, como um forasteiro, como um cidadão que não é desta terra, mas como um cidadão do céu. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, por isso não desfalecemos. Em outra tradução vai dizer, por isso não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Às vezes o homem exterior, esse corpo físico, ele se abate, ele se enfraquece, ele adoece. Muitas são as enfermidades hoje que atingem o nosso corpo físico. Desgastes mentais, emocionais. E o nosso corpo, às vezes, ele padece, ele sofre. Mas Deus, ele coloca em nós o Espírito Santo para que o nosso interior ele seja renovado, para que nós tenhamos força para suportar as aflições desta vida. No versículo 17 ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo vai dizer que todos aqueles que querem seguir a Cristo piamente padecerão perseguições. Seguir a Cristo é carregar a cruz. Seguir a Cristo é renunciar aos desejos da carne. A cruz é símbolo de sofrimento, símbolo de morte. Então, viver uma vida cristã em meio a uma cultura mundana, completamente pagã, é muito difícil, é muito sofrido, mas essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque nós não devemos viver de uma vida conforme os costumes mundanos, porque isso pode até trazer um alívio temporário, mas a eternidade será difícil. Agora, aqueles que decidem seguir a Cristo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo,
enfrentar, combater contra os desejos da carne, o sofrimento será passageiro, mas o peso eterno de glória muito excelente será produzido. Por quê? Porque nós não devemos atentar às coisas que se veem. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse aos seus seguidores: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas que fazem tudo por dinheiro, fazem tudo, abandonam suas famílias, abandonam sua dignidade, abandonam seus amigos. Quantos que às vezes até adoecem por causa do dinheiro, por causa de poder, por causa de influência, por coisas que são valorizadas pela sociedade, deixam tudo por isso. Ele ganha o mundo inteiro, mas ele perde a sua alma, pois o que adianta? De nada adianta. Nós fomos criados para sermos imortais, morarmos junto com Deus. Este é o objetivo de Deus para nós. Nós não fomos criados somente para esta vida. Nós fomos gerados em Cristo para a vida eterna. É por isso que nós não atentamos para as coisas que se veem. Nós não devemos atentar para estas coisas, para as coisas passageiras. Mas nós devemos nos atentar às coisas que não se veem. Cristo, ele prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cristo, ele tem uma morada celestial nos aguardando. A Nova Jerusalém, a nova cidade, uma cidade onde não haverá corrupção, uma cidade onde não haverá doença, não haverá luto, não haverá fome, não haverá peste, não haverá terremoto, não haverá seca, nem tempestades. Uma cidade onde o gozo, onde a paz, onde o amor, a alegria serão plenos. E nós devemos então seguir os conselhos da Bíblia, não atentando nós às coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Deus, ele tem uma vida eterna preparada para nós. Então, ainda, meus amados ouvintes, que estejamos sofrendo nesta terra, devemos fazer como o profeta Jeremias, que ele disse que ele traria à sua mente aquilo que lhe traz esperança. E a nossa esperança é a vida eterna com Cristo. Não devemos desanimar pelas circunstâncias momentâneas dessa vida, por uma doença, por um desemprego, por uma dificuldade financeira, mas nós devemos olhar para Cristo, aquele que nos prometeu a vida eterna, e Ele é fiel para cumprir. Então que venhamos, meus amados ouvintes, a não olhar para essas coisas mundanas e terrenas, mas que venhamos a ter os nossos olhos direcionados para Cristo, porque é Ele quem nos prometeu e nos garante a vida eterna. Amém.